Antes de falar sobre liderança exponencial, vou pegar uma palavrinha que você falou aí, desafio. E a gente encontra, sem dúvida nenhuma, empresários que às vezes até sabem onde quer chegar, mas aí passa por esse ponto da autoliderança, né? Sabe por que é importante a autoliderança no líder? Antigamente, a gente nem olhava isso não, porque tinha muito líder que falava assim, não, faço o que eu tô fazendo, não faço o que eu faço não, né? Exatamente. Às vezes pai falava isso com o filho. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou o Diego Lima. Eu sou Edila Thaís. Seja bem-vinda, Edila. Muito obrigada. Muito bem, é um prazer recebê-la. Um assunto tão importante, né, Nay, hoje? Exatamente, hein? Qual que nós Manda vamos ver. falar? Liderança exponencial, né? Show. Edila, Muito bom. que é educadora executiva de líderes. Isso mesmo. Um desafio tremendo, né, para a liderança se atualizar aí de forma exponencial, né? Exato. Um mundo cheio de desafios, né? E aí, como que a gente ajuda os líderes a exponencializar a liderança? Antes de falar sobre liderança exponencial, vou pegar uma palavrinha que você falou aí, desafio. Porque, na verdade, todo momento a gente tem desafio, né? Mas qual que é o maior desafio do líder hoje? Aliás, é um desafio de todos nós, mas para o líder isso é muito importante. Por quê? O desafio nosso hoje é aprender, desaprender e reaprender. Nesse mundo que muda tanto, tão rapidamente, aquilo que eu sei hoje pode ser que não é que não sirva, mas não seja o mais adequado para amanhã. Então, eu vou ter de desaprender e reaprender. Certo? Então, esse é o desafio do líder. Então, como é que eu vou... Por isso, ele precisa se tornar exponencial. E o que é esse liderança exponencial? O que significa o termo exponencial? Na matemática, quando você pensa numa progressão, ela vai ser 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e por aí vai. Uma progressão exponencial é aquela que vai 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, né, 16, ou pode ser na multiplicação. Ou seja, você vai crescer além. Sim. Então, eu falo que é mais do que fazer o certo com o que você tem, que é a eficiência. É você ser eficaz. Eficaz significa o quê? É fazer a coisa certa, do jeito certo, para que o seu resultado não seja simplesmente o esperado, mas que ele transborde para as pessoas e, claro, para a empresa, para a equipe que você está E dirigindo. para o próprio líder, né? E para o próprio líder, com certeza. Que é a autoliderança, né? Começa tudo por aí, Exatamente. né? Ele se auto-gerenciar, liderar, né? Sabe por que é importante a autoliderança no líder? Antigamente, a gente nem olhava isso não, porque tinha muito líder que falava assim, não, faço o que eu tô fazendo, não faço o que eu faço não, né? Exatamente. Às vezes pai falava isso com o filho. Na verdade, a grande questão é o seguinte, hoje a gente precisa de ser o exemplo. Na verdade, um líder exponencial, a grande diferença dele é que ele deixa de ser um apagador de incêndio para ele ser estrategista, influenciador e produtivo. Como é que você influencia? Você influencia pelo exemplo, pelo aquilo que você faz. Então, imagine você, quando você fala com a sua equipe, de ser alguém pontual, se você marca uma reunião e não é pontual. Se você no seu dia a dia, tudo que você, quando você marca lá, ele já sabe assim, o cliente chega e fala assim, vim conversar com fulano de tal. Só espera um pouquinho. E aí o comentário por trás, né? Para variar, ele está atrasado. Então a gente precisa muito pensar nisso. Então, autogestão é isso. Desde a questão da gestão do tempo, para como é que eu falo, como é que eu vejo, como é que eu falo comigo e como é que eu falo com os outros. Porque é aquilo que a gente acha o seguinte, na verdade o que importa é o que eu sou por dentro. Não, o que importa é o comportamento que as pessoas veem de você.
o que você é por dentro, se ele não vir para fora, se as pessoas não veem aquilo lá fora, eles vão negar aquilo que você é. Eles não vão te aceitar como líder. Então, a principal característica desse líder exponencial é começar a fazer sua autogestão. Ser realmente essa pessoa que olha para ele e sabe o quê? Quais são os meus valores? Porque é isso que vai me dirigir. Querendo ou não, eu faço aquilo que eu acredito. Se eu tenho uma empresa e na minha empresa oferecerem para mim algo que eu acredito ser destrutivo, eu não vou acreditar. Vou falar até de um exemplo contrário, tá? Por exemplo, quando você vai contratar, você tem um frigorífico. Você não pode contratar alguém que seja vegetariano. E com certeza, uma pessoa vegetariana não vai colocar um frigorífico. Exatamente. Então, isso tem a ver com seu valor. Mas tem a ver também como é que você trata o outro, como é que você produz a sua forma de fazer. Então, saber seus valores, saber seus pontos fortes, porque esse eu tenho de potencializar, esse eu tenho de usar bem, e saber também os meus pontos limitantes. Porque, olha, eu não gosto de matemática, vamos supor, né? Eu gosto, mas vamos supor que eu não gosto de matemática. Não sou aquela pessoa atenciosa com conta de banco. Como é que vira a sua conta pessoal? De repente você está pagando juros porque você não teve atenção. E imagine isso na empresa. Quando você perde tempo e deixa de pagar uma prestação, um boletim que está ali, né? Algo que você comprou e que o seu fornecedor vai precisar de receber e ele não te entrega a próxima mercadoria, além de você pagar não só o débito, mas os juros em cima daquilo ali, o imposto e tudo mais. O que acontece? Se eu não souber fazer essa gestão, eu tenho de fazer duas coisas. Já sei que esse é meu ponto limitante, ou eu tenho de crescer, ter mais atenção nesse ponto, ou eu posso muitas vezes trazer alguém que faça isso para mim. Delegar. E isso, quando eu sei o que eu acredito, quais são meus pontos fortes e quais são os meus pontos limitantes, eu sei muito bem como é que eu vou fazer essa gestão da empresa. Mas mais do que isso, eu preciso saber aonde que eu quero chegar enquanto empresário. Porque é isso aí que vai me fazer o quê? Compartilhar os sonhos com aqueles que eu trabalho. No dia a dia, né, a gente atende vários clientes de consultoria de N segmentos diferentes, né? E a gente encontra, sem dúvida nenhuma, empresários que às vezes até sabem onde quer chegar, mas aí passa por esse ponto da autoliderança, né? Dele saber que para fazer as mudanças necessárias, né? Até para ter o reconhecimento que eu preciso colocar as peças onde eu tenho pontos de melhoria, né? No lugar certo, as pessoas têm dificuldade, porque ainda não conseguiu o autoconhecimento, ou seja, se conhecer melhor. Né, de fazer essa análise, né, do que eu sou bom, o que eu preciso delegar, né, o que eu não vou delegar porque eu faço muito bem, e o que eu preciso entender de que são regras que não dá para ser quebrado, quais são os valores do meu negócio, que eu não posso abrir mão deles. Então, muitas das vezes, a enxergar, né, um pouco além do óbvio lá na frente, está claro, mas o como chegar lá, porque é fazendo esses pequenos ajustes que ele vai chegar lá, é que a gente encontra essas dificuldades. Exatamente. Porque isso dói, né? Dói. Né? Dói na dói pessoa. muito. Porque muitas das vezes já conquistou muita coisa. Então aí entra essa questão do desaprender para aprender novamente, essa humildade, né? De reconhecer que precisa ser diferente daqui para frente, né? Não desprezando o passado, mas que daqui para frente, para novos ganhos, precisa de ajustes, né? Eu gosto de falar que todos nós temos um background. E background, para mim, é uma sacolinha que você carrega com toda a sua competência, com toda a sua história. E aí, todo momento, você tem de pegar o seu background, olhar e falar assim, o que eu tenho aqui que serve para essa situação de hoje? Então, eu trago. Isso aqui, por mais que tenha dado certo, ele não serve. Não está adequado, às vezes. Exato. E para eu fazer isso, eu preciso saber
responder 3 questões. Primeiro, né? Por que eu faço o que eu faço? É o meu valor. Sim. Né? Aquilo é importante para mim. E isso é tão importante para mim, eu preciso saber isso, porque eu vou influenciar a minha equipe, sabe, falando isso. Então, não adianta só saber o objetivo, mas tem que saber por que isso é importante. Segundo, eu tenho que saber o que eu faço. Né? Para alcançar esse objetivo, o que eu faço? E mais do que isso, como eu faço? Um processo. Então, são 3 perguntas que é muito importante. Por que eu faço? Como eu faço? Aquilo que eu faço e como eu faço. E, às vezes, eu preciso saber o como eu faço primeiro para entender, inclusive, que o que eu faço pode ser diferente daquela visão antiga que eu tinha. Sim. Interessante isso que você está falando, que isso entra num método que chama Format System. É um método de apresentações, de aula, né, que a gente usa para dar aulas, né? Então a gente monta todos os slides ali usando exatamente esse passo a passo. E aí eles são 4 pontos que são interessantes, né? É o porquê que eu faço o que eu faço, ou o porquê que eu estou apresentando aquilo, o que eu estou apresentando, depois o como que aquilo funciona, como que aquilo se dá, e aí o mais interessante que é o e se. Ou seja, e se isso acontecer? Então, às vezes a gente vê os empresários, né, que são mais visionários, eles sabem muito o porquê e o e se. Mas o que e o como fica, às vezes, debilitado, né? Precisa de assistência, ele precisa de pessoas, né, para ajudá-lo a construir o cenário que ele está buscando. E é interessante porque você vê essa questão aí na prática do dia a dia. Ou seja, quando você chega lá, quem faz o quê? Todo mundo faz tudo. Não tem aquela definição de papéis. Função de cada cargo, exato. Cada setor, por exemplo. E isso o que traz? Por um lado, traz uma dificuldade para você cobrar, né, do quem é o responsável, porque tem momentos que você vai precisar cobrar. Para o outro lado, para o trabalhador, você atrapalha a sua segurança psicológica. Porque um dos itens de uma segurança psicológica é você saber o que você deve fazer. Se é aquele negócio, né? Todo mundo faz tudo, aquilo que é de todo mundo não é de ninguém. Então eu fico sem saber, sou eu que vou fazer ou não sou? Isso gera uma ansiedade, né, na pessoa. Com certeza. Né? Na verdade, gera na equipe como um todo, né? Ter a clareza do propósito daquele departamento, né? Dos objetivos, das principais atividades, né? Depois descer isso para cargos e funções, né? Das pessoas que ocupam aquele departamento, faz todo sentido para até o desenvolvimento de um futuro PDI, né? Que é o desenvolvimento individual. Né? Então, às vezes a pessoa tem o objetivo de melhorar a remuneração, de ter um ambiente agradável, mas ela não começa com esse básico. Né? Então, o líder ele precisa estar atento a essa questão que é o básico, né? Que é definir o propósito daquela função ou daquele departamento, o cargo, né, das pessoas ali, ter a descrição das principais atividades. E aí sim, né, nas reuniões de feedback, mentoria, acompanhamento, né, desenvolvimento daquela pessoa, obviamente tudo fica mais fácil, porque você sabe onde cobrar. Eu costumo dizer que isso é muito interessante, porque geralmente o empreendedor ele começa como equipe, né? Eu faço tudo. E à medida que ele vai, e às vezes é igual você falou, ele sabe muito bem porque que ele está começando, ele sabe muito bem onde que ele quer chegar, sabe inclusive se não der certo o que ele pode fazer, mas ele não estrutura isso daqui. E à medida que as pessoas vão chegando, se ele não tiver esse cuidado, eu falo que ele vira a mercearia da esquina. Lembra antigamente da mercearia de Sozé? A mercearia de Sozé, você entrava lá, você encontrava arroz, você encontrava papel higiênico, você encontrava o caderno, shampoo, tudo você tinha lá. Tudo no mesmo lugar. Só que tudo era com o seu Zé. Né? Só que essa mercearia, se a gente quiser que a mercearia de Seu Zé cresça e se torne um supermercado, o que eu preciso? Eu vou precisar de fazer setores. E isso, para eu fazer setores dentro de uma empresa, no sentido, né, de ter o cargo, cada uma da sua responsabilidade, significa profissionalizar.
E às vezes o empreendedor, ele tem uma resistência a isso, mesmo Muito quando, grande. provavelmente vocês já passaram isso na consultoria, né? Muito. Mesmo quando você é chamado, ele fala, não, dá certo assim. Eu brinco, né, com os meus amigos consultores, que eu sou a melhor amiga de consultor. Porque não adianta você organizar tudo se não mexe, se não trabalha com a emoção do empreendedor. Porque é esse o meu papel, né? A mentoria de desenvolvimento de líderes é exatamente isso. Ele saber que, para ele desenvolver o negócio dele, ele precisa de desaprender alguma coisa, deixar ir, né? Desapegar daquilo para que ele possa o quê? Ser realmente, ter uma empresa grande. E aí é onde ele precisa de ser, de deixar de ser esse líder que está o tempo todo lá no chão da fábrica, mesmo que ele não tenha fábrica, mas lá no chão, lá no operacional, passar a ser o tático, que é onde vai olhar esses departamentos para depois chegar no estratégico, que é olhar o crescimento da minha empresa. Então, um líder exponencial, ele tem que fazer esse caminho. Exatamente. Hoje na sua mentoria você deve ver muito, né? Muitos empresários têm muita dúvida. Eu pego por exemplo, um líder pronto, ou eu treino, né? Desenvolvo alguém que já está na equipe, né? Que tem um pouco do perfil. O que você tem mais visto, assim, que você pode orientar os empresários? Vou desenvolver ou vou pegar alguém pronto? Olha, um grande líder é aquele que desde o início ele começa a olhar as pessoas que ele tem. Aliás, isso é uma característica de um líder. Enquanto as pessoas às vezes falam assim, o líder tem que ter empatia, eu falo que é mais que isso. Ele tem que ter um interesse genuíno, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma mentoria, né, dando uma mentoria para uma pessoa, uma líder de RH, e ela estava me contando do processo lá de seleção que houve, um processo interno. Ela falou, Edla, a gente recebeu 50 candidatos. 10% deles não tinham os pré-requisitos necessários. Falavam que precisava ter tal formação, eles não tinham. E aí, eles já foram descartados na hora. E aí eu perguntei para ela assim, qual que é o interesse que vocês têm nessas pessoas? Angela, eles são da nossa equipe, né? Já trabalham aqui. Falei, então, vocês deram feedback para eles? Porque, na verdade, nesse momento, é aquele que você vai ter de trazer a pessoa. Ele não devia nem ter candidatado. Eu falei, concordo, mas é aí que você vai fazê-lo crescer. Você vai trazê-lo para perto de você e falar, fulano, eu não pude te avaliar, porque como pré-requisito para essa vaga, você tinha de ter o ensino médio completo e você não tem. Ou você tinha de estar cursando um curso superior, seja lá o que era o pré-requisito. Você não tem. E aí, a próxima pergunta é, por que você ainda não tem? Você já pensou, você vai ouvir as dificuldades dele e tudo mais. E aí colocar nele um sonho que às vezes ele não pensou. Às vezes ele tem 30 anos e largou o ensino médio lá atrás e começou dentro de algum lugar que ele vem desenvolvendo ali. Poxa, mas então ele fala assim, eu não preciso do ensino médio. Você não precisou até aqui. Então, coloque esse sonho nele. Interesse genuíno tem a ver com isso. Não, eu acredito o seguinte, que um bom líder, ele começa a olhar para todos os seus liderados e vai vendo os seus potenciais. Perfeito. Ele precisa de ver exatamente para colocar assim, comece a treinar. Olha, Nayara tem esse perfil bom para poder dar recados para todo mundo. Quem sabe ela serve para comunicação. Deixa eu ver quais são os sonhos dela. Perfeito. E começar a investir nela. Eu digo, inclusive, o seguinte, existe algo que, às vezes, o empreendedor não pensa, mas que é muito importante. Se algum, né, aquilo que a gente fala assim, eu preciso estar lá o tempo todo. Para você sair, você precisa ter alguém para ficar. Aquela história de que é o olho do dono que engorda o gado, ela acontece porque a gente não tem, ou a gente não ensina outros a serem esses olheiros, né? Então, isso é muito importante. Ser uma empresa autogerenciável mesmo. Exato, essa empresa autogerenciável onde pode acontecer essa questão. Eu não preciso estar aqui o tempo todo. E é dessa forma que ele começa a ser aqui, o estrategista.
Um líder estrategista, ele não vai estar lá em tudo. Eu acredito, voltando lá à sua pergunta, só fechando, eu acredito que um bom líder, ele é aquele que o tempo todo ele está olhando as pessoas da sua equipe para ele investir nela. Só que vai ter um momento que ele vai falar o seguinte, eu não tenho a pessoa necessária aqui. Vou precisar de trazer? Sim. Vou precisar de trazer. Vou ter de saber fazer bem essa seleção. Mas quanto mais ele investir na equipe dele, Edila, eu invisto e ele sai. Mas você, imagina se você não tivesse investido e ele ficado ali. Ele teria ficado muito pior, né? Com certeza. Ou seja, a entrega... Eu tenho uma máxima comigo, sabe? Eu quero que todo mundo seja feliz. Sabe por quê? Porque gente feliz não incomoda. Gente feliz procura que o outro seja feliz. Sim. Então, imagina isso na minha empresa. Eu quero que o outro ali esteja trabalhando feliz. Porque se ele for feliz, ele vai trabalhar feliz, ele vai levar a felicidade para casa dele, sim, mas ele vai trazer um ambiente harmônico. E isso tudo passa pela questão cultural, né? Ou seja, o líder, né, o dono do negócio, conseguir entender os momentos da empresa que ele está vivendo, né? Porque não tem nada de errado no início ele estar à frente e ele ser a pessoa que vai liderar Ele ser equipe. de job description, ele vai fazer a coisa acontecer, né? Mas à medida que o ciclo de vida da empresa dele vai mudando, né? Principalmente no momento do crescimento, é onde ele tem que ter essa atenção de começar a preparar pessoas para fazer esse backup da função dele, né? Da atividade de acompanhamento diário, de ser o tático do negócio dele, para ele conseguir realmente ser multi-empresário, né? Ter várias empresas. Ele conseguir ter esse olhar mais estratégico, né? E conseguir replicar o negócio ou fazer crescer verticalmente o negócio dele. Então, é aquele lance. O autoconhecimento ainda assim é a base, né? É a base. Porque ele precisa conseguir perceber esses momentos, né? E aí ele precisa de perceber uma outra questão. Isso é muito importante. Quando você se conhece, você começa a entender como é importante você conhecer o outro. E para você desenvolver líderes na sua equipe, você tem de conhecer cada um deles. E é uma coisa muito simples, né? A pessoa está chegando, eu preciso o quê? Eu preciso direcioná-la. Nesse momento, eu preciso ensinar o que ela deve fazer. Então, aquela pessoa que fala assim, a pessoa lá na minha empresa demora uns 3 meses para ela acostumar o que ela faz. Gente, tá errado. Por que tá errado? Porque faltou ela saber qual que era o que ela deveria fazer, qual que é a função dela, e ter esses cargos descritos. E alguém que fez o quê? Que a treinou, direcionou. Ele já está assim, agora eu preciso de treiná-lo. Chegar o quê? Vem cá, fulano, outra vez. Vamos ver. Como é que você faz isso aqui? Olha, chegou essa dúvida aqui. Como é que você faz? O que você acha que você pode fazer? O que foi que a gente aprendeu lá atrás que a gente vai fazer? Então, direção, primeiro eu ensino, depois eu começo a treiná-lo para quê? Ver quantas vezes ele sabe replicar e como ele sabe replicar, melhorando, inclusive, o processo. Você está evoluindo. Né? Exato. Chega um ponto em que eu vou começar a perceber o quê? Poxa, essa pessoa, ela precisa de crescer. Então, eu posso dar para ela algumas funções. Né? Como é que você acha que isso é feito? Senta com ela primeiro, fulano, esse problema aqui, como é sua responsabilidade, como é que você resolve? O que você pensa em resolver? E aí, acredito que o líder ele tem um ponto que é principal, que é ele tem essa visão do risco que muitas vezes o colaborador não tem. E ele vai ter de começar a levantar para ele o seguinte, e se? Mas e se? Exatamente. Porque esse e se é que ele vai desenvolver. Até o momento que ele delega para ele, sabendo que eu estou tranquilo, que o fulano já ensinei, né? Às vezes ele nem pensa que ele está ensinando o fulano a pensar, o meu colaborador a pensar. E é interessante essa fala que eu já ensinei, né?
Porque, na verdade, não é se você já ensinou, é se a pessoa aprendeu. Exato. Validar o que você ensinou. Exato. Porque a questão da comunicação nem sempre, ela sempre vai estar ligada ao emissor, né, da mensagem. Então, às vezes, né, isso acontece. Ah, mas eu já falei 10 mil vezes com a pessoa e ela não entendeu. Opa, então se você falou 10 mil vezes com a pessoa e ela não entendeu, provavelmente o problema está com você. Exato. Uma coisa Né? simples, por exemplo, que a gente fala, e eu gosto até de dar um exemplo de quando, nessa época eu nem era gerente, não. Eu era técnica do lugar, mas eu sugeri para o gerente uma mudança. A gente tinha uma gerência, eu trabalhava numa gerência que ela tinha um atendimento de 8 a meio-dia e de 13 às 17 horas. Os atendentes eram estagiários do ensino superior, mas estagiários são 4 horas. Sim. Então, o que acontecia? A gerência abria às 8 e fechava às 17. Mas os estagiários também chegavam às 8 e fechavam às 17. Aqui quando as pessoas entravam, os estagiários também estavam chegando. Aí eu virei pro gerente e falei, vamos fazer uma mudança aqui? Vamos colocar um grupo de estagiários chegando às 7h30, para que eles possam organizar a gerência. E dava meio-dia, eles queriam ir embora, e às vezes não tinha, estava todo mundo resolvido. Quem ficava lá geralmente era eu. Às vezes você tinha um estagiário que poderia ficar, mas eu sabia que se desse algum problema era eu que ia ficar, né? Eu era a técnica do lugar. Então, eu falei com ele, vamos colocar um grupo chegando de 7h30 às 11h30. Esse grupo é responsável por abrir, por organizar tudo. Quando entrar a primeira pessoa, que é às 8, já está tudo direcionado. Vamos fazer o seguinte, vamos ter um outro grupo que vai entrar às 8h30 e ficar até 12h30. Porque esse grupo, se der alguém que vai dar um problema, ele está aqui. E a mesma coisa a gente fez com o turno da tarde. Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente fala assim, pontualidade. Pontualidade do estagiário, se ele vai começar às 8, era chegar às 8. Só que para a gerência ser pontual no atendimento dela, ela precisava de alguém que estivesse lá antes para organizar o espaço. Então, são coisas que o líder vai ter de pensar que alguns conceitos, a pontualidade do servidor e a pontualidade do serviço que por exemplo, que aquela gerência mesmo, oferecia, né? eram diferentes. Então, aí ele vai ter de pensar o quê? Aí entra as estratégias. Isso. De como fazer acontecer e fazer os ajustes necessários, né? Muito bem. E aí entra a questão da liderança e comunicação, que é o assunto que a gente começou a falar aqui, né? Dessa questão de que eu já ensinei várias vezes e a pessoa ainda não conseguiu me entender. Em 99% dos casos, geralmente esse problema está no emissor, né, da mensagem. Óbvio que pode estar também no receptor da mensagem, mas comumente é no emissor. Como que ele consegue trabalhar isso no dia a dia? Tem algumas coisas que ele pode fazer para ele conseguir ter essa percepção? Sim. Que é ele que está falhando na mensagem? Bom, a primeira coisa que a gente tem de perceber é isso, né? Eu sou o responsável para que o outro entenda. E é interessante que dentro da neurociência, a gente tem alguns pressupostos e tem 2 deles que eles se interligam. Um é que, na verdade, as pessoas, elas tendem a ser colaborativas. Então, a não ser aquela pessoa que está com uma indisposição ali com a equipe e tudo mais, está desengajado, ele vai tender a colaborar. Mas ele precisa, para colaborar, ele precisa de entender. E vem um outro lado dessa comunicação. Tudo que você traz envolve a ação e a emoção, ela dá muito mais certo. Então, dentro da neuroliderança, isso aí é chave na sua comunicação, né? Quanto mais, e tem um terceiro ponto aí que dentro de comunicação é importante, quanto mais claro for para a pessoa o que ela tem de fazer e o que é esperado e as consequências daquilo, mais ela vai tender a se engajar, tá? Então,
Sabendo disso, cabe ao líder trazer para si. A responsabilidade é minha de fazer uma boa comunicação. Na verdade, cada um de nós deveria pensar assim. Sim. Tudo que eu vou comunicar, a responsabilidade é minha de fazer uma boa comunicação. Então, como eu me preparo para isso? Bom, pensar qual que é o meu objetivo que eu quero. Volta à questão da aula ali. Qual que é o meu objetivo que eu quero? Né? Aí eu posso trazer uma outra questão. Que exemplo que eu posso fazer? Quanto mais eu trouxer exemplos. Gente, é igual a gente fez da outra vez, é aquele serviço que a gente fez, ele vai ligar. Então, aquilo que tiver ligado, mas é importante ele saber também, por exemplo, das consequências. E é interessante que a gente precisa de entender que consequência significa quais os benefícios da gente fazer certo, quais os prejuízos da gente fazer errado. Então, olha, à medida que a gente alcançar isso, a gente vai ter isso, isso e isso. Né? A gente entregando esse trabalho hoje, nós estamos dentro do prazo, já cumprimos a nossa meta, semana que vem vai ser uma semana mais tranquila, a gente pode pensar naquela outro fator demanda, ali, outra demanda, sem ter uma sobreposição de trabalhos. Sim. E aí a gente vai. Ao mesmo tempo, olha, mas se a gente não conseguir fazer isso, né, quem que é? A gente vai ter um prejuízo, e é de entrega. E é muito interessante a gente entender, inclusive, que aqui no Brasil, 60% de projetos, eles não chegam ao final por não ser entregue no prazo devido. Então, eles estão sempre, e assim, prejuízo financeiro é muito. Então, quando, por exemplo, você tem uma produção em série, você tem de lembrar, inclusive é bom você juntar a equipe e falar, olha, fulano, essa equipe aqui olha, nós vamos produzir esse carro. Essa equipe aqui tem de fazer a lataria dele até dia tal, porque para a gente chegar aqui com o carro pronto no dia tal, a lataria, se ela não estiver pronta, enquanto isso, essa outra equipe aqui vai produzir a mecânica do carro. E também tem de ser entregue até dia tal, para quê? Para que essa última equipe aqui consiga ajuntar os dois. Fazer a montagem. Exato. Né? Então, essa é uma coisa, olha, eu tenho que falar o que é para ser feito, quanto mais, né, eu souber explicar e fazer o quê? Trazer as consequências boas, porque a gente pensa em consequências só ruins, né? Mas quando ele vê essa questão de uma consequência boa, ele, e eu vejo a minha importância do meu trabalho. Sim. Vocês vão fazer para que essa equipe consiga fazer isso. Então, assim, eu não sou simplesmente um montador ali de uma lata. Não, aquele carro para funcionar, ele precisa de mim. Então, essa é uma questão que você começa a envolver as pessoas. E esse é um ponto diferente. Quando você, às vezes, coisas simples, mas você tem de lembrar que nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Então, eu falo, eu peço para o outro repetir. Muitas vezes, como é que é mesmo, gente? Aquilo, né, que a gente faz no treinamento. Como é que você vai fazer mesmo? Quanto que nós temos que terminar? Ter um quadro em frente, né, em algum lugar que seja passagem, que lembre. Porque isso vai me trazendo toda uma questão de que, poxa, eu sou responsável, eu faço parte dessa equipe, e eu trago um sentimento maravilhoso, que é o sentimento de pertencimento. Eu não faço qualquer coisa, mas eu fui ouvido. Eles verificaram o quê? Se eu sei fazer, mas mais do que isso. Nesse tipo de reunião, é importante a gente perguntar, alguém tem uma dúvida? Porque pode ter. Claro. E aí lembrar, gente, não tem pergunta burra. Qualquer pergunta é inteligente. Tem dúvida? E mais do que isso, alguém tem alguma sugestão? Deixa a pessoa falar, por que não pode ser feito dessa forma? Não quer dizer que ouvir a sugestão vai ser acatado. Pode ser que você vai falar assim, fulano, nós não pensamos nisso. Nós vamos analisar, de uma próxima vez a gente vê. Ou fulano,
Não pode ser feito isso por causa disso, disso, disso. Ou, olha, coisa interessante. Exatamente. Vamos fazer essa experiência dessa vez e vamos depois analisar? Porque nesse ponto aí, quando você faz com que ele perceba que ele pode não só colocar suas dúvidas, que ele pode colocar também suas ideias, mas se não der certo, ele não vai ser crucificado pelo erro, é um momento que ele vai trazer mais ainda uma segurança psicológica para a equipe e o engajamento. E vai Poxa, extrair o melhor da equipe dele, né? com certeza. Exatamente. É isso aí. O desafio do dia a dia, a liderança que estiver mais próxima dessa equipe, né? É conseguir acompanhar e dar esses retornos necessários, né? Uhum. Lembra das 3 palavras que eu falei no início? O líder vai deixar de ser apagador de incêndio para ser o quê? Estrategista. Começa a pensar nas estratégias e vai, né, crescendo a partir dele. Influenciador é tocar na equipe. É não só compartilhar com a equipe a meta, mas que aquilo seja a responsabilidade e o sonho de todo mundo. Exato. E produtivo. Não é ele que faz sozinho. Ele faz, porque a equipe está engajada. A gente consegue a meta, às vezes, uma maior do que a gente colocou como meta, às vezes num prazo menor, exatamente por quê? Porque todos se envolveram. E aí falta um momento. Eu preciso, dentro desse estrategista, eu tenho de ir lá e falar, parabéns, Nayara. Ó, dessa vez, falar como é que o seu serviço foi importante, como é que o seu foi importante, e comemorar com toda a equipe. Exatamente. Tá vendo? Fui comemorar com todos vocês, quase levei o microfone junto. É esta a questão, entendeu? Sim. Outro dia, eu não sei se vocês viram um vídeo que passou pela rede, uma empresa, né? Era uma empresa de laticínios. E eles estavam tentando há 3 anos uma ISO lá. Eu não me lembro qual que era a ISO, mas você viu, né? E aí, quando eles chegam... Era o imã lá. Do imã, né? Eu não lembrava qual que... E aí, quando ele chega, o líder chega e fala a coisa mais legal que teve. Não é assim, que legal. Não, eles começam a comemorar, porque, na verdade, havia 3 anos que eles estavam ali tentando. Ou seja, eles foram crescendo. Quando você tem uma comemoração daquele jeito, você tem certeza do clima que foi acontecendo. Não era aquele clima de terror, nossa, nós não conseguimos, vocês que são irresponsáveis, sei o quê. Era aquele negócio de, vamos, gente, o que a gente pode foi uma melhorar? construção. Exato. Uma construção, foi bem legal. Porque deve ser o dono da empresa, né? Ele chega com papel, que eu já falando, a gente conseguiu, tipo, né? Que não tem áudio, é só imagem. E aí todo mundo tava trabalhando, todo mundo meio que para fazer o que tava fazendo e vai lá comemorar com ele, né? Bem legal, bem muito interessante. Bom. E é uma construção, né? Uma construção que merece esse reconhecimento das pequenas conquistas e das grandes também. Das pequenas e das grandes, né? Exato. E isso pode fazer toda a diferença. O campo de batalha que é desafiador, né? É lá que o negócio esquenta. E aí é da importância desses líderes táticos, né? Principalmente com uma empresa maior, né? Onde tem várias equipes e às vezes departamentos grandes com 50, 60 pessoas, né? Então, você conseguir essa proximidade para conseguir manter essa sinergia, ela é o grande desafio. Eu vou te falar uma grande coisa. Desafio. Eu vi outro dia uma forma de colocar, eu achei interessante. Eu não gosto de fake news, tá? Então, quando eu tô aqui falando que isso que ele pode fazer, foi porque eu já vivi isso. Fui gerente, né? Eu falei que eu passei por essa gerência. Dessa gerência que eu fui técnica, eu fui convidada para ser gerente. Exatamente pelo desenvolvimento lá. E quando eu comecei nessa segunda gerência, eu tinha uma equipe, que era também a equipe de estagiários, tá? Do ensino superior. E eu tinha 3 projetos na época. Eu fiquei lá durante 10 anos. Nesses 10 anos, eu passei para 8 equipes e
11 projetos interdisciplinares. Acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E eram com várias áreas. Aham. Então, eu tinha projeto com a saúde, projeto com assistência, projeto com a educação, projeto com a segurança, projeto com a cultura, tinha projeto com a Universidade Federal daqui de Belo Horizonte, tinha projeto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, mas... Os desafios foram aumentando, né? Exato. E então, quem está falando aqui é alguém que viveu isso. Isso. E da importância desse líder, né, que vai para esse campo de batalha, onde o desafio é maior, quando, né, você tem uma empresa maior para administrar, de saber que ele vai precisar fazer esses saltos, né? Uhum. Ou seja, para administrar uma equipe, eu preciso dessas competências. Agora é 2, eu vou precisar de mais competências. Uhum. Agora Se são adaptando, 3 né? mais, agora são 4, eu preciso de outro líder. Sim. Então agora eu preciso treinar um outro líder para... Desenvolver. Enfim, e esse é o grande desafio do campo de batalha, que Exato. não é tão simples, às vezes, no dia a dia. Eu não estou falando que é simples, né? Mas Uhum. a gente conseguir conectar tudo isso. E aí sim, o líder exponencial, né, vai ser justamente essa pessoa que consegue perceber esses momentos e que vai fazendo os ajustes necessários e que vai dando continuidade na melhoria. Ou seja, ele não conquistou e pronto, né? Sim. Ele sempre está à conquista né? Então, eu conquistei até aqui, agora eu vou para a próxima etapa, para a próxima etapa, próxima etapa, e aí Sempre Que é o que dando todos passo, nós, né? né? Exato. deveria fazer. Existe uma coisa que é muito importante. Como líder, Ah. eu preciso de ter o olhar para mim. Quem eu sou? De novo, né? O que eu estou preparado e o que... E ter a humildade, inclusive, de colocar o seguinte. Para ir para esse outro lugar, eu preciso de quê? Eu preciso de aprender o quê? Uhum. Eu preciso do apoio de quem? Isso é muito importante, porque muitas vezes o líder acha, não, tem tantos anos de carreira. Sim. Não, você tem tantos anos de carreira nesse lugar aqui. Uhum. Você precisa, às vezes, de competências técnicas, então você vai estudar. E, às vezes, você precisa de competências, de habilidades que você vai precisar de trazer um mentor ou trazer um consultor, né? São quais as pessoas que podem me ajudar? E é muito interessante nesse caso que, às vezes, é mais fácil ele aceitar com a ideia do consultor, que, a princípio, vai trabalhar com os outros, com todo o processo. Ele aceita o treinador, porque ele fala da equipe, né? Exatamente. Então, ser o treinador da equipe é ótimo, eu Aham. também amo, tá? Mas você precisa de entender o seguinte, tem hora que eu vou precisar, e na verdade a gente deveria o tempo todo procurar ter mentores na vida da gente. Sim. Nesse estágio aqui, que tipo de mentor eu preciso? Porque o mentor significa que eu já caminhei por aqui. Exato. Não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, mas quer dizer que quando eu te falar, eu vou falar assim, olha, você tem a possibilidade A e a possibilidade B. Ou às vezes tem até a possibilidade C. Abrir os Quais são horizontes, as né? consequências de cada uma e pensar o seguinte, vamos ver junto o que dá, o que você consegue, porque aqui você vai precisar disso. Às vezes, nesse momento, você não está preparado ainda para Exato. isso. Então, essas são coisas, mas que você vai se preparando. Exatamente. Então, é isso que é importante. Então, você precisa disso, de ver essa questão de você. Mas você precisa de ver as pessoas que estão em volta de você e falar como é que eu vou crescer. Essa equipe e o meu negócio. Esse é o segundo olhar, que é para dentro da empresa. E o terceiro olhar é o olhar para o externo, para o mercado. O que está acontecendo? Uhum. Porque eu não posso também. Claro que eu não vivo pelo que o meu concorrente faz. Mas eu preciso saber o que está acontecendo no Precisa entender. mercado Uhum. para pensar o seguinte, quais são as estratégias que eu vou usar. E para isso ele precisa de ter tempo, né? Tem Ou que ter Exatamente. tempo. Ele precisa de não estar tanto na operação para ele poder fazer essas atividades que só ele é capaz, né? Uhum. Só ele sabe onde ele quer chegar, então só ele é capaz de fazer. Eu digo muito o seguinte, que o tático estratégico você consegue treinar pessoas. Agora, o estratégico do seu negócio É você. é você. Você pode ter o mentor, você pode ter o consultor, mas no final é você quem decide. É você que Né? decide. É o seu sonho.
não é isso? Uhum. Então, você tem que ter tempo para se preparar para ele, né? E às vezes o operacional toma muito o tempo de quem empreende o tempo inteiro. Mas ele gosta de ficar, né? Você já pensa Mas que... ele não e quer Mas, sair, pois né? é uma exato. dor, na É a verdade primeira algo... coisa que a gente tem de entender quanto Sim. líder é o seguinte, que às vezes eu falo assim, ai, esse povo não me sabe resolver nada sem pedir opinião. Gente, eu amo isso, sabe? Que por dentro, quando você fala assim, eles não sabem resolver nada sem eu dar minha opinião, você tá amando. Ai, que bom, depende de mim. E você não percebe como você precisa se tratar isso Sim. para que a equipe desenvolva e você possa ficar no lugar certo. Isso aí. E buscar novas conquistas, né? Isso aí. Muito bem. Gente, a gente pode falar muito ainda sobre esse assunto, né? Merece até um outro episódio, né, Maia? Pra gente Exatamente. aprofundar um pouco mais, Tem porque muita coisa, né? ele é bem interessante, é muito prático também, né? Então, assim, é algo que a gente já vivenciou, né? Então, eu compartilho muito aqui dessas histórias. Eu amo, não é? amei Que a gente fazer essa vai- troca que a aqui. gente, a gente vivenciou isso e vivencia muito isso, né? Essa liderança na prática e dessas dificuldades de fazer essa evolução dos líderes, né? E, bom, para você que está nos assistindo, que é líder, que tem um time e que quer aprimorar suas competências aí de gestão tática e estratégica, sei que você pode fazer isso tudo sozinho. Você pode pegar livros, você pode ouvir mais podcasts aqui, mas às vezes você quer encurtar esse caminho, né? E nada melhor do que um mentor para fazer isso, um consultor, né? E aí, Edila, quais os contatos para essa pessoa que quer encurtar esse caminho para conversar contigo? Bom, você vai me encontrar no LinkedIn, você vai me encontrar no Instagram, você vai me encontrar no YouTube com o mesmo nome, Edila Thaís. E o meu Thaís Anota não aí. tem H, tá? Edila Thaís. E Muito vai bem. ser um prazer trocar essa ideia com você. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Obrigado pela presença. Foi fantástico aqui o nosso bate-papo, né? Muito bom. Vamos falar do nosso Eu patrocinador. agradeço demais, tá? Só para agradecer, porque assim, coisa foi boa. excelente essa troca de alguém que já tem essa experiência também. muito bom. Muito bom mesmo. E para quem quer entender um pouco mais sobre software, sistema que vai te ajudar a planejar o crescimento da sua empresa, o Sistema Mais Ágil é um software tático e estratégico que vai fazer a sua empresa crescer. Você tem o seu RP, que faz ela funcionar, né? E o Mais Ágil é onde você vai fazer seu planejamento estratégico, sua SWOT, enfim, várias ferramentas aí validadas internacionalmente, tudo num lugar só, indo para o plano de ação, contribuindo ali com a sua equipe para o crescimento dela. Muito bem, então, para poder testar, vai lá no site sistemamaisagil.com.br e pede uma degustação. Antes também, segue o nosso canal, Sim. Papo de Empresário, no YouTube, nosso Instagram e compartilha o vídeo com os Isso aí. amigos, hein? Vê se já é inscrito, se não for, se inscreve aí. Isso aí. É isso aí, até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.